Opa! E aí galera, beleza? Finalmente, né, depois de um bom tempo sem poder entrevistar os nossos queridos candidatos do Quero Ser Dublador segunda temporada, finalmente mais um aqui apareceu. O João Vitor, por favor. E aí, galera, tudo bem? Vim aqui dar uma entrevista pro Eduardo aí, cara, tô bem empolgado, espero fazer uma entrevista bem legal aí com a galera, que vocês possam curtir, viu? E vamos lá, vamos compartilhar bastante coisa aí que rolou, contar um pouquinho do que aconteceu nesse programa que vão combinar. Foi uma temporada sensacional. Eu aqui acompanhei vamos dizer assim, todos os episódios. E foi um bom aprendizado. Ah, foi, com certeza, cara. Nossa, eu já vinha de uma experiência com o teatro, né? Mas ao entrar no estúdio, eu percebi que é totalmente diferente, entende? A gente até usa os fundamentos que a gente aprende no teatro, porém a dublagem tem uma magia totalmente à parte, algo totalmente especial que é só dela, entende? E o pouco que eu pude viver ali, naqueles meses gravando, né? Foi algo que realmente encanta e faz o brilho no olho ficar ainda mais forte, entende? Pra gente continuar nesse caminho e seguir até alcançar lá, cara. Porque, olha, é uma magia absurda, assim, é uma coisa única, é único. Sim, sim. Bom, vamos discutir bastante sobre isso após a vinheta, então, que roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, né, como nós falamos na introdução, né, você falou que a magia da dublagem, o bichinho da dublagem, foi o que de fato fez você se mover para chegar até lá. Mas eu queria saber por que você se interessou por esse departamento. Certo. Então, antes de eu sempre digo que a dublagem, ela tava em mim, entende? Só que eu precisava descobrir ela, sabe? Eu precisava descobrir a dublagem para eu poder me encontrar. Ela sempre teve em mim, porque eu nunca fui uma pessoa que eu imaginava ter algum trabalho, que eu me imaginava, sabe, dentro de um escritório. Eu não conseguia me imaginar trabalhando em nenhuma área comum, vamos dizer assim, né? E aí eu fui crescendo com o tempo e eu não encontrava isso. Fiz cursos profissionalizantes, sabe, de administração, mas nada me prendia. Aí um dia eu tava no terceiro ano do colégio e começaram aulas de teatro lá na escola. Aí um amigo meu falou pra mim, cara, vamos lá, você não tá fazendo nada mesmo, tá em casa à tarde só jogando, vamos lá, vem comigo, vamos conhecer. E eu fui. E aí, daquele momento em diante, cara, naquela primeira oficina de teatro que eu fiz, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa desse tipo. Entende? E aí eu só precisava encontrar o que ia me fazer realizado. Eu só precisava encontrar isso. Então eu comecei a estudar. E eu percebi que tinha uma área das artes que eu gostava muito, que era a dublagem. Que eu sempre adorei dublagem, desde que eu era criança. Mesmo antes de saber o que ela era, eu gostava. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que quando assistia um filme de terror, eu torcia pro cara sobreviver porque ele tinha um dublador que eu gostava. Entende? Tipo, eu lembro muito tempo disso, que era um filme que eu assisti que tinha o Felipe Maier dublando. Um filme de terror, ele era o principal, o Felipe Maier. E aí, cara, mano, eu torcia pra ele sobreviver porque eu gostava. Então, tipo, quando eu descobri que a dublagem era uma profissão, que era uma carreira, que a pessoa poderia seguir, trabalhar com aquilo, né? Aí me abriu os olhos. E aí eu usei o teatro como uma ponte, né? Tô usando até hoje para poder alcançar esse objetivo. E aí eu falei, eu tenho que ser dublador. Um fato até engraçado que me impulsionou bastante foi um dia, eu trabalhava num trailer de lanche, tipo à noite, estava chuvoso, e aí meu pai me ligou. Aí ele falou, João, eu tô com a Iori aqui no telefone. Aí eu, com a Iori, pai? Como assim? Eu tô com a Iori aqui no telefone. Fala aqui com ele. Cara, era o Luiz Antônio Lobui, cara, no telefone com meu pai. Meu pai encontrou ele num churrasco. Tipo, ele mandou mensagem pra mim e eu comecei a conversar com o cara no meio do meu trabalho.
Aí, na hora que ele pegou o telefone e falou, fala, João Vitor, aí eu, meu Deus, é ele. Sabe, cara, e aquilo foi uma emoção tão grande pra mim, porque era uma coisa que tava distante, entende? Era quase como se eu não acreditasse que aquela voz existia pra valer, entende? E aí eu conversei com o Luiz, ele foi super gente boa comigo, falou, olha, seu pai falou que você ama dublagem, que você faz teatro, ele falou, é isso aí, cara, continua. Se você realmente curte este caminho, segue o teu rumo, vem pra São Paulo, vem me conhecer, que eu vou te dar um apoio, a gente conversa. E aí, cara, foi esse momento, assim, acho que foi o ponto de start, assim, porque eu vi a emoção e a felicidade que eu fiquei por estar falando com o cara que fez parte da minha infância, entende? Faz parte da minha vida até hoje. Eu assisto as obras com o Luiz Antônio, que o Luiz Antônio dubla, e aí essa emoção fez arder essa chama, assim, em mim, cara. E aí eu falo, mano, eu vou ser dublador, eu vou continuar nesse caminho, eu vou seguir até lá. E foi até nessa época que teve a primeira temporada do reality. E aí acabou sendo uma avalanche, assim, que me impulsionou para esse caminho. Acabou sendo uma avalanche. Então, eu sei que esse ano foi muito importante, o ano foi muito importante para eu poder decidir. E aí essa conversa com o Luiz e a primeira temporada do reality que me fez conhecer mais um pouco ali do Brasil, cara, e ver que, pô, eu sou uma pessoa comum que eu posso alcançar esse sonho, entende? E aí, realmente, a partir daí eu decidi, eu falei, cara, vou ser dublador sim. E, pô, tava ansioso pela estreia da segunda temporada pra poder me inscrever, sabe? Mas foi a partir desse momento. Meu Deus. Quer dizer, foi por causa... Praticamente você tá fazendo a ponte. Acho que é bom sempre ressaltar. Pra ser dublador, você tem que ser um excelente ator. Não há como poder escapar disso. É verdade. Isso é uma verdade. Foi uma coisa que nós aprendemos ali no programa. Por isso que eu falei, o teatro, ele me deu um grande fundamento para poder, pô, interpretar. Porém, o comportamento do ator dentro de um estúdio de dublagem tem que ser totalmente diferente do comportamento dele num palco, entende? E eu acho que foi uma das coisas que o programa, que eu fico mais feliz de ter aprendido com o programa. Este comportamento, sabe? Esse jeito que o seu corpo tem que estar, a sua mente tem que estar de uma maneira diferente, você tem que conseguir trabalhar e trazer toda a emoção aqui, ó. Não no corpo, não nos movimentos, mas sim aqui, ó. Então foi uma experiência incrível, assim. Sim, legal isso. E mais, você teve apoio de um dos caras que... Quem sabe um dia não vem aqui nesse canal, o Luiz Antônio Lobu, que é uma referência pra mim, né? Mas que além, só pra vocês saberem, o Luiz Antônio Lobu, que fez, além do próprio Aoria, obviamente o Dr. House, Piccolo, de Dragon Ball, e entre outros famosos, né? Então, já tivemos aí uma história muito interessante. E justamente o seu pai, que viu essa paixão, que na verdade é um amor, na verdade, não é uma paixão, é um amor, você criou pela dublagem. Eu sei porque eu acompanhei seu trabalho. Todo o desenvolvimento eu percebi. Como você se portava, você se comportava dentro de todo o cenário, mesmo com as dificuldades, mesmo com as questões que, vamos dizer assim, que eu brincava. Até inclusive coloquei lá nas descrições, e entre aspas coloquei como você como prodígio, né? De brincadeira, mas na verdade não é bem uma brincadeira. Era uma forma mais de chamariz. Porque eu notava isso. Você ia pra frente, sabia o que estava fazendo. É claro que teve 2 momentos que você já foi eliminado por bobeira. Você bobeou. Sim. Realmente, cara, foi uma coisa louca, assim, essa parte da eliminação, né? E assim, a galera me chamar de prodígio, eu fiquei bem feliz, entende? Porque eu nunca via algo que eu pudesse falar assim, eu tenho esse talento, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, sabe? Nunca vi assim. Mas quando eu encontrei o teatro, comecei a realmente fazer peças, a estudar as oficinas, as pessoas começaram a me reconhecer, entende? Isso me dá muita alegria, entende? Sabe? Faz com que eu sinta que eu tô no caminho certo, entende? Quando você comentou do meu pai ali, realmente, eu sou muito grato, porque assim, a minha família, ela sempre me apoiou, entende? Nesse quesito assim. É claro que aí toda a família quer ter um médico, quer ter um advogado, quer ter, né? Eles pensam assim quando a gente é criança, mas assim, quando eu virei pro meu pai e pra minha mãe e falei, gente, eu quero ser dublador,
entende? Em nenhum momento teve repreensão nem nada do tipo. Na verdade, muito pelo contrário, sempre teve um apoio deles, mesmo a gente sem ter condições assim, mas sempre teve um apoio muito grande deles. E meu pai também, como é um amante assim de dublagem, a gente se apaixonou por dublagem com Cavaleiros do Zodíaco, que é um elo muito forte que a gente tem, né? Então, até inventou nosso respeito pelo Aiolia, que é tipo, e pelo Antônio, e pelo Luiz Antônio, que, cara, simplesmente era um personagem que ele dublava assim, que é magnífico. E aí, então, eu sempre muito feliz, porque ele sempre nunca deixou essa chama apagar, sempre continuou alimentando. E aí, as eliminações, realmente, quando eu tava no programa, o que acontece é que eu era o meu maior inimigo, entende? Eu sempre falo isso para as pessoas que estão do meu lado, que estão comigo, assim, a gente fala que, tem aquela pessoa que a gente não gosta e tal, mas assim, nós somos nossos próprios inimigos, entende? Porque eu sei que isso eu posso falar por experiência própria, porque quando eu tava em grupo, nas dinâmicas, eu me sentia tão bem, me sentia tão livre, sabe? Tão, a interpretação vinha espontânea, o R não puxava, não ficava nervoso quando eu tava com todos eles lá. Me divertia pra caramba, entende? Claro, me diverti do início ao fim, mas não tinha essa pressão. E não é à toa que aí, durante essa trajetória eu consegui, ser escolhido como o melhor 2 vezes, entende? 2 decisões importantes, entende? Então, eu fiquei muito feliz. E aí, quando eu fui indicado pela primeira vez no Chapolin, eu fiquei extremamente nervoso. Tanto que a minha voz, ela começou a subir. O meu Chapolin falava assim, cara. E aí, eu na hora, eu não percebi. No momento que eu tava gravando, eu não percebi que eu tava falando assim. E aí, quando eu fui assistir o programa, nossa, bateu aquela vergonha que eu falei, mano, como é que eu fiz uma coisa dessa? Entende? Então... E a dos Cavaleiros, a minha segunda eliminação, no caso, né, a definitiva, foi um momento muito especial para mim, realmente. Quando eu tava no QSD, eu realizei muitos sonhos. E quando eu fui chamado para ir para lá, teve várias obras que eu imaginava que eu não dublaria. Que seria A Lenda do Santuário, Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário, e Final Fantasy XV, que no caso que é o meu jogo favorito e o meu anime favorito, né? Eu pensava que eu não ia dublar esses. E aí, por uma sorte do destino, eu dublei o filme do Final Fantasy XV, no qual dublei o Rei Regis e dublei o Seiya, meu personagem favorito ainda, do meu anime favorito. Então, essa segunda eliminação, ela foi muito empolgante pra mim, entende? Em um momento dentro do estúdio eu senti medo. A coisa que eu senti era a pressão de errar. Eu queria fazer o mais perfeito possível, entende? E aí, esse meu nervosismo que me quebrava na hora, de não querer errar, entende? Mas eu sei que aquela dinâmica do C foi algo que eu me senti, que eu me superei, eu sei que eu me senti ali vivo, entende? Falei, nossa, cara, o Elton mandou benzão demais, preferia que tivesse escolhido, eu preferia, né? né? Mas foi uma dinâmica assim incrível, foi uma dinâmica incrível ali do Balsei, a energia do personagem, o jeito daquela cena, principalmente, que ele era todo brincalhão, tentando acalmar a Saori, e ao mesmo tempo tentar passar aquela confiança dele de herói, sabe? Foi algo realmente que encheu meus olhos de lágrimas. Eu saí do estúdio assim, tipo, bem emocionado mesmo. Antes de saber o resultado, né? Entendo. E deixa eu perguntar. É claro, você citou alguns dos seus desafios que você de fato vivenciou no projeto. Mas qual foi aquele que realmente te marcou de algum momento? Ou de todo o processo? Que realmente te marcou de vez? Deixa eu ver, cara. Olha, tiveram muitos momentos mesmo. Eu consigo lembrar, eu acho que assim, o que mais me marcou, de todos, eu acho que é a primeira vez que eu entrei no estúdio. A primeira vez. Porque a primeira vez a gente entrou pra fazer aquela dinâmica do Cavaleiros do Zodíaco contra o Deus, do filme do Deus Apolo, né? Do Deus Apolo não, desculpa, Deus Abel. Os defensores de Atena. E aí, cara, na hora que eu entrei naquele estúdio e eu vi aquele microfone, aquela TV, aquele papel de parede lá na primeira temporada, foi algo que me consumiu assim, porque era um local que parecia de mentira, vendo pela tela da primeira temporada, entende? Não parecia ser real aquilo, sabe? Tipo, como é que poderia existir um lugar onde a pessoa pode viver tantos sonhos e ser tantas coisas diferentes, entende? Não... Pra mim, não entrava na minha cabeça que aquele era um lugar que realmente existia. E quando eu tava lá dentro e eu vi aquela bancada, a TV, os jurados ali,
foi algo realmente muito especial, assim, entende? Então eu escolheria este momento como o mais marcante. Mas teve uma dinâmica, acrescentando aqui, teve uma dinâmica que eu adorei, que foi a dinâmica do Toy Story. A Toy Story, eu acho que eu tenho pra mim que foi a melhor dinâmica que eu fiz com a equipe beta. Foi a melhor, assim, que a equipe beta se deu melhor, foi a melhor, assim, na minha opinião. O grupo inteiro tava entregue, a gente tava divertindo e rindo, cara. A gente, sabe, a gente não tava tenso. Naquele momento a gente estava rindo, se descontraindo, a gente conversava ali, melhor aqui esse ponto, mas tudo na maior calma e tranquilidade, sabe? Foi um momento de maior harmonia na equipe beta. E aquele episódio me deu um desafio a mais, porque o que aconteceu? No momento que eu fui gravar o Woody, o meu fone, ele não tava pegando um lado. Ele não tava pegando. Na verdade, meu fone não tava funcionando. E aí, isso já tinha acontecido outras vezes, como por exemplo na primeira dinâmica com o Otávio, que o Otávio pediu pra parar, que não tava gravando. E aí eu decidi, cara, eu não vou fazer isso. Eu vou tocar assim mesmo e vou. Olho na tela e olho no texto, olho na tela e olho no texto. E, porra, foi uma das melhores dinâmicas que eu fiz, cara. Entende? Sabe? E aí, então eu fico muito feliz com aquela dinâmica. Foi um desafio a mais que eu tive. E eu fiquei muito feliz com o meu resultado, gostei da minha interpretação do resultado da equipe beta, ficou maravilhoso. Não é à toa que a gente ganhou aquela. Chupa gama, chupa alfa. Mas sabe, foi. Então, em grupo eu tenho esse momento do Toy Story, que foi extremamente divertido e maravilhoso. E solo, assim, o momento mais marcante é a primeira vez que eu entrei no estúdio. Legal. Isso que você comentou agora há pouco, né? É uma fatalidade, isso pode acontecer dentro de um estúdio, né? O Sim. fone dá problema, por exemplo, inclusive textos mal adaptados, mal escritos, eu até vi relatos, né? Eu fui fazer alguns testes, traduções decepcionantes, e me preocupa, né? O que tá vindo agora. E pode se preparando, porque o mercado em si é cheio de novidades, sempre vai vir um monte de projetos, vai vir vozes novas, tá sempre precisando de vozes novas. E eu acho que um dos seus maiores aprendizados foi isso, de você sentir na pele que dublar parece ser um jogo, mas não é. É uma diversão, ao mesmo tempo também um baita desafio. Sim, sim. É um baita desafio louco, cara, sabe? É uma coisa que, assim, te faz querer ser melhor cada vez mais, entende? Eu sou desse que eu sempre olho pra algo assim que eu fiz, por exemplo, e falo, eu poderia ter feito melhor. São poucas as coisas que eu faço que eu realmente, tanto no teatro, né, que são as coisas que é o meu trabalho, assim, né, que eu olho assim e falo, poxa, tá legal, eu acho que eu alcancei o máximo que eu poderia. Eu sempre falo que eu poderia ser um pouquinho melhor. E a dublagem alimentou isso em mim, sabe? De olhar assim e falar, não, eu tenho que melhorar cada vez mais. O reality, devido à pressão da competição, da galera ser muito boa, né? Nós tínhamos competidores muito bons ali dentro. E, cara, e aí então eu tinha esse mito de sempre estar melhor, sempre ter que melhorar. Ou a questão do meu R mesmo foi algo que me chateou muito. Me chateou muito porque em grupo, como eu falei, eu tava à vontade, o meu R tava de boa, tranquilo. Porém, quando o nervosismo começava a bater, eu começava a puxar o R. E aí ficava o porta, porteiro e portão. Entende? Então, eu sei que isso era uma coisa de nervosismo meu. Então, depois que acabou o programa, principalmente acabou a pressão, com vários treinos em casa, com andames que eu fui fazendo com a galera, eu fui treinando isso em mim. Fui treinando esse nervosismo, esse R principalmente, que eu tô usando no meu dia a dia, tô fazendo o máximo para não puxar esse R, fazer o R da melhor forma possível. Então, é algo que nem você falou, o mercado ele tá sempre precisando de novas vozes, né, novos dubladores. Então, eu vou ser uma dessas novas vozes e vou fazer o máximo para me destacar, para conseguir marcar as pessoas que me ouvirem como aqueles meus ídolos me marcaram quando eu ouvia eles, quando eu ainda escuto eles, entende? Sendo que foi uma das coisas mais legais do programa, que é justamente conhecer os dubladores, cara. Nossa, quando o Felipe Guinan entrou no estúdio e a gente viu que era ele, cara, nossa, o primeiro convidado foi maravilhoso. É um cara que eu curto bastante, é uma das minhas inspirações para dublagem. E, poxa, foi maravilhoso, assim. Então, saber que esses ídolos são reais e ter a possibilidade de eu ser um deles, sabe? Me encontrar nesse caminho é algo que me motiva pra caramba.
Eu entendo perfeitamente. Tanto que até o próprio Felipe Grinan, acho que você viu lá no Instagram. Aham. Ele fica sem jeito, mas. Todo mundo lá, vocês lançarem placas colocando Yamane, hashtag Yamane não quero ser dublador 3. Isso, tinha o hashtag YamaniQSD3 também. Eu vi lá o Otávio Wallace fizeram uma boa propaganda. Olha, você tem grandes publicitários, cara. Pode crer. Bota fé neles. Sim, sim. E eu tô decidido, né? Como eu já falei, eu tô aqui no privado, mas quero deixar esclarecido e claro. Tô agora fazendo curso de teatro no Senac, né? Eu cheguei a estudar Legal. um pouco na Recreate, mas eu tive que parar por questão econômica. Mas não desisti, ao contrário, eu tô indo à busca disso. E, obviamente, também sou tradutor oficialmente. Eu estudei tradução na SBD, já tô agora com o MEI ativado, né? Só tô fazendo aqui um jabá, isso é importante. Tô agora com trabalhos abertos, negociações para poder a gente estar fazendo, já fiz algum teste, mas quero mais testes, quero mais trabalhos. Boa. É claro, vai ser difícil conciliar o tempo de trabalho com o tempo de estudo. E mais os outros projetos paralelos, mas isso não impede, ao contrário. É só questão de reorganização. A gente sabe muito bem, porque a vida desse departamento da dublagem, do teatro, é corrida, não é assim tão simples. E tem outras vidas, tem outras questões. Eu brinco, eu estou trabalhando por 5 pessoas. Então eu estou trabalhando por 5. E aqui, deixando aqui registrado isso. Não é brincadeira. A gente tá vivendo uma época que você tem que ter várias formas de sustento. E você tem que ser múltiplo. Não adianta você só depender de um departamento. Essa é a nossa realidade. É claro que a gente tem que... É claro, ficar atento com as notícias, ficar atento com as informações, com as realidades. Ver se as notas são verídicas. Porque são coisas que me preocupam. A gente é alvo de fake news todo o tempo.